Olá, meus alunos. Vamos continuar com o nosso papo de Excel aqui. E na nossa aula 2 aqui, vamos trabalhar um pouco as fontes, né? O menu aqui de formatação fonte. Tá? Então é um menu bastante útil, né? Nós utilizamos muito ele. Afinal de contas, estamos precisando sempre deixar a nossa planilha mais atrativa, né? Mais fácil, mais inteligível, né? Então vamos lá. Primeiramente aqui vamos entender os tipos de letra. Isso aí, para quem domina qualquer tipo de ferramenta, né, de texto ou de apresentação, né, tem uma certa familiaridade com isso aqui. Então, o tipo de letra, escolhemos aqui o tipo de letra, certo? Eu vou colocar aqui um Arial Narrow, por exemplo. Então eu vou marcar o que eu quero e vou colocar o tipo de letra desejado. Perceba uma coisa interessante, né? Você tem uma nuvenzinha aqui em alguns caracteres, em alguns tipos, né, de fonte. Significa que essas fontes ainda não foram baixadas para o Excel, né? Então, se você quiser utilizá-las, eu vou utilizar aqui como exemplo. Pronto, ele baixa rapidamente e já adota aqui. Eu vou deixar isso aqui mesmo, né? Apesar de que não está muito fácil de ler, mas nosso interesse aqui é trabalhar as ferramentas. Então, vimos aqui o tipo de letra, o tamanho. Perceba que a coluna ou a linha, ela vai se ajustando ao tamanho de caractere que você colocar, né? Vamos deixar aqui um 14 para o título. Você pode controlar também o tamanho por aqui. O Azinho diminui, o Azão aumenta. Nós temos aqui a possibilidade de negrito, itálico, sublinhado uma vez, ou, se eu quiser dar mais destaque, sublinhar duplamente aqui. Não é muito utilizado isso, mas é a opção, né? Se eu quiser retirar, basta clicar de novo no mesmo local. Ok, então em relação a essas características. Bom, digamos que eu queira demarcar a minha tabela, né? Então, eu quero deixar aqui demarcada. Então, eu vou para as ferramentas de borda. Aqui está sem borda, essa opção. E aqui você tem várias possibilidades de borda, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui todas as bordas e você verifica que a planilha agora ficou bem mais fácil de visualização dentro do Excel, né? Então isso aqui é outra opção. Aqui, digamos que eu não queira, então eu tiro todas as bordas. Digamos que eu queira, tem que marcar, né? Digamos que eu queira apenas que ele coloque na borda de baixo. Então eu vou para cá, uma borda de baixo mais espessa, uma borda de baixo dupla. Então vamos lá, como é que fica? Né? Aqui ele só colocou a borda de baixo, né? A última. Ora, e se eu quiser apenas demarcar a tabela com a borda espessa, né? Sem demarcar as linhas e as colunas? Então, são as diversas opções que nós temos aqui, tá? Aí você vai testando, vai brincando e vai entendendo. Né? Em relação a essa opção de desenhar a borda, aqui você escolhe a característica, depois você clica em cima da borda que você quer desenhar e ele vai alterar essa característica de uma borda específica, tá? E aqui tem as opções, né? Cor da linha, né? Então eu posso mudar a cor da linha da borda, digamos. Aí quando eu desenhar, ó, tá vendo? Ele já colocou aqui para azul, tá? Não me interessa isso, então eu vou desfazer aqui e deixar como estava, né? Então a ferramenta aqui de desenhar
Borda, também já vimos. Cor da linha, estilo da linha, de que maneira eu quero que essa borda fique no meu desenho. Então aqui uma borda que não é contínua, com pontinhos e tracinhos. Ok, são essas as opções. Todas, aqui a caixa com todas as opções de borda, tá? Que nós queiramos e a posição das bordas. Ok, em relação à borda, eu acho que vocês já estão dominando aí o suficiente, tá? Aqui em relação a preenchimento, isso é uma ferramenta bem útil também. Ele vai preencher a célula ou as células que foram selecionadas com a cor de sua escolha. Então, por exemplo, eu vou colocar toda essa parte de cima da tabela, marquei aqui, e vou colocar um amarelo bem discreto aqui. Pronto, destaquei o título da tabela, em relação às demais partes dela. Então isso pode ser útil também, no sentido de tornar a tabela mais fácil de entender, de visualizar. E aqui o tipo de letra. Bom, mexi aqui no fundo, eu vou mexer aqui também no tipo de letra. Deixa esse vermelhinho aqui. Mexi aqui no tipo de letra, na cor da letra. Tá? Então aqui a gente vai colocando a cor desejada, e caso não tenha nenhuma cor que tenha sido adotada ali, então você pode vir aqui ainda e fazer o ajuste, ou você pode vir aqui e personalizar a sua cor, Você escolhe a tonalidade e aqui você vai escolher quão escura ou clara ela vai ficar. Dando OK, ele já passa automaticamente aqui para a célula. Bom, para finalizar, vamos aqui para as opções de alinhamento. As opções de alinhamento também são bem simples. O Excel ele apresenta a possibilidade de um alinhamento vertical, que é essa parte aqui de cima, e um alinhamento horizontal, que é o alinhamento aqui dentro da coluna e o alinhamento na linha. Então, por exemplo, digamos que a linha esteja com uma largura maior, Então, você pode vir aqui e alinhar verticalmente no meio, certo? Em relação à coluna, quer dizer, isso dá uma estética, mais interessante. Ou acima ou abaixo, a depender do que se deseja. Então esse é o objetivo dessas 3 primeiras funções aqui em cima. Bom, em relação ao alinhamento horizontal, então podemos alinhar ele, como vocês sabem, de outros aplicativos. Podemos alinhar, deixa eu reduzir aqui o tamanho para ficar mais fácil de perceber. Então aqui, por exemplo, está alinhado à esquerda, eu posso alinhar centralmente e posso alinhar à direita, Então isso também é conhecido, de quase todos aí. Aqui é o recuo em relação à margem, tá? Eu posso aumentar o recuo como se fossem tabs, só que se você der um tab no Excel, ele vai passar para outra célula. Então, aqui são os recuos, tá? Eu particularmente não uso o recuo no Excel, eu uso o alinhamento aqui. Bom, mas temos aqui outras possibilidades que são bem interessantes, tá? Então, por exemplo, a questão do alinhamento do texto. Digamos que eu vou criar uma coluna aqui, botão direito, inserir, ele cria uma coluna aqui à esquerda. E eu vou colocar um texto aqui
coloquei, né? Então, duas coisas. Observe que o texto ficou escondido. Então, o que é que eu posso fazer? Primeiro, eu posso vir aqui nesse menu e ele pedir para que ele quebre o texto automaticamente. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai quebrar o texto e colocar todo aqui de modo visível aqui na célula. E o que é que ele vai fazer também? Ele vai alterar a largura da linha para que caiba todo esse texto. Bom, isso então é uma ferramenta, né, muito útil, que é a quebra de texto, quebra automática de texto. E tem uma outra ferramenta bem interessante aqui, que é a questão da orientação do texto. Veja, eu vou clicar aqui e ele vai me possibilitar diversas situações. Então aqui, por exemplo, eu vou girar o texto para cima. Veja o que vai acontecer. Tá vendo? O texto ficou da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu poderia fazer aqui, ó, de cima para baixo. Ok? Então isso é útil, por exemplo, se eu utilizar vinculado a uma outra ferramenta aqui. Então deixa eu inverter aqui, que eu prefiro dessa forma, fica mais fácil de ler. Aí eu vou marcar todas essas células aqui, observem que interessante. E vou usar uma outra ferramenta aqui, que é mesclar. E veja o que aconteceu. Mesclou, ou seja, ele transformou várias células em apenas uma célula. Isso é mesclar. E ao direcionar para cima, né, o que acontece? Fica muito legal isso, né, para a gente produzir alguns tipos de tabelas, né? Então aqui, ó, demarcou que essa parte, esse pedaço da tabela se refere a esse item aqui que foi demarcado. Então fica fácil de ler, fica visível, fica bonito, né? Tá, vamos embelezar um pouco mais essa tabela, tá? Essa aula está ficando um pouco longa, então eu vou só finalizar esse menu aqui com mesclar para entendermos aqui. Então vamos lá. Eu vou marcar, ó, todas essas células aqui e vou mesclar. Pronto, mesclei. Agora, uma dica interessante. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo na junção, né, entre as linhas e colunas. Marquei tudo. Agora eu vou aqui para uma linha e clico duas vezes. O que é que ele vai fazer? Ajuste automático da largura das linhas aos textos. Aqui, mesma coisa. Se eu fizer aqui, ó, ele fez o ajuste automático. Só que aqui não ficou legal, né? Então eu vou voltar, né? Tava melhor daquele jeito e vou mexer somente nessa linha aqui, nessa coluna aqui. Ok? Vamos mudar a cor, tornar essa tabela um pouquinho mais atrativa, né? Então vamos mudar aqui a cor, que esse amarelão não ficou muito legal. Vou modificar aqui, vou colocar a letra num tom de cinza. Cinza mais clarinho. Vou colocar aqui Geórgia, eu gosto de uma letra chamada Georgia. Georgia. Vou colocar aqui, eu posso clicar no G, ele já vai para as letras que iniciam com G. Eu vou aqui, Georgia. Coloquei. Vou negritar. Agora vamos para a tabela, eu vou colocar todas as bordas. Vou colocar aqui todas as bordas. Ok. Tá, ele vai
já alterar automaticamente. Lembra que eu havia mexido ali, né? No tipo de borda, ficou horrível isso, né? Então vamos voltar lá. Estilo da linha, vamos colocar aqui, estilo padrão, pronto, ok. Ele está com a cor azul, que eu havia mexido. Tá, vou deixar aqui, que o azul ficou interessante. Vamos lá, coloquei borda, borda, borda. Aqui eu vou preencher com um tom de cinza claro. E olha como, no entorno da tabela eu vou botar uma borda mais espessa. Né? Então observe que aqui a tabela já ficou um pouquinho, né, mais interessante, né? Depois a gente vai mexer. Isso depende muito de gosto, né? Pronto, aqui um tom mais escuro aqui, ok? É isso. Então vamos finalizar nossa aula sobre formatação. Até daqui a pouco. Bons estudos para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Daqui a pouco reiniciamos.